Hoje, então, a gente vai falar sobre Baseado em Fatos Reais, da Delphine de Vigan, né? A Delphine é uma escritora francesa e nesse livro ela escreveu sobre ela mesma, né? É quase que uma biografia, uma autobiografia, né? Não é à toa que esse livro é chamado Baseado em Fatos Reais. E antes que digam, eu sei que esse título é meio redundante, né? Baseado em Fatos Reais, mas enfim, é o título que a gente tem. Então, e antes de começar essa resenha, eu gostaria de ler este quote que é maravilhoso. Hoje sei que ela foi o único motivo da minha importância e que os 2 anos que nos ligaram quase me calaram para sempre. A gente já começa assim com esse baque, né? O que se trata sobre Baseado em Fatos Reais? Primeiramente, amei este livro, né? Já começo falando isso. Porque esse livro, ele se trata sobre a Delphine, que é a própria personagem, ela mesma, que está naquele momento de bloqueio de todo escritor, né? Todos nós que escrevemos, né? A gente passa por esse tormento na nossa vida, né? Quem nunca, né? Que atira a primeira pedra. Mas a Delphine, ela está sofrendo um processo de bloqueio porque ela escreveu um último romance dela sobre a própria família. Então, tipo, esse livro que ela escreveu é baseado na vida dela, da família dela, né? Principalmente a relação intempestuosa com a mãe dela, né? Então, é uma coisa que são segredos que ela contou da família, né? E esse livro, ele se tornou um best-seller mundial. Então, assim, tanto que ela dá palestras em vários lugares, tanto em várias cidades na França mesmo, mas em outros locais, se não me engano, acho que no Reino Unido também, né, na Inglaterra. Então, assim, ela sai, né, dando palestras, autografando. Nossa, ela autografa muito livro, porque, como eu disse, esse livro se tornou um best-seller, né, um livro que ela escreveu sobre a própria família. Então, é um livro muito biográfico, muito real, né? E esse livro não só mudou ela mesma, como as pessoas que leram esse livro dela. Então, assim, sempre tem alguém, ela mal pode sair da casa dela, que sempre tem alguém com o livro na mão e perguntando se ela pode autografar e tal. E as pessoas dizem, esse livro mudou a minha vida, né? Mudou o jeito de eu olhar para as coisas, né? Você mudou a minha vida. As pessoas sempre dizem isso para ela, mediante esse último romance que ela escreveu sobre ela e a própria família. Então, ela contou muitos segredos, muitas coisas que eles viveram, mas isso não é dito no livro. Uma coisa que eu achei muito, que eu fiquei tipo, nossa, mas o que será que ela teve com a família dela? Mas isso não tem no livro, infelizmente. A gente não fica sabendo muito o que aconteceu com a família dela, mas a gente sabe que a mãe dela e ela não se davam muito bem, e que a mãe dela tinha problemas, né? Então, não vou dizer quais, né? Vocês leiam o livro, né? Então, assim, ela é meio que perseguida, né? Pelos fãs, porque será que é um sonho de todo escritor, né? Ela tem uma cena que o livro já começa assim, que ela tá autografando o livro e tal, e tem uma fila imensa como se fosse, sei lá, tá dando pão, né, na padaria, né? Então, e ela tá cansada de ficar autografando e tal, não sei o que, ela só quer sair dali, a cabeça tá doendo, ela já tá extasiada, cansada de tudo, e aí ela tem que sair com a editora dela, que vai guiando ela até o carro, porque as pessoas estão em volta do carro, as pessoas estão ali, sabe? Ela tá no meio de um, sei lá, como se fosse você sozinho no planeta, entendeu? Como se, sozinho no planeta que eu digo, tipo assim, no filme de zumbi, por exemplo, como se você fosse o único sobrevivente e todo mundo fosse zumbi, tipo, você é o único, sabe? É a única pessoa mesmo, viva. Então, é nesse sentido. Mas, enfim. Então, assim, ela tá cansada, né? Ela sabe que escreveu um livro sobre a própria vida. Então, assim, ela acaba tendo esses problemas com os fãs. Tem gente que liga pra ela, tem gente que manda e-mail, né? De um momento, né? A gente que escreve, eu também sou autor, né? A gente que escreve, a gente que está ainda no anonimato, ainda no início da carreira, a gente sente um pouquinho de inveja porque você quer ser reconhecido, né? Você quer ser lido, você quer que as pessoas comentem e compartilhem com outras pessoas, que compartilham com outras pessoas, né?
Eu acho que teve um momento que eu falei assim, nossa, eu queria muito estar cansado de ficar autografando, que as pessoas viessem assim pra cima de mim. Mas tem um momento também que você fica tipo assim, poxa, você imagina, você mal pode sair da sua casa pra comprar um pão na padaria que já tem uma fila de gente ali querendo seu autógrafo livre e você tipo, só quer ir na padaria comprar o seu pão pra você tomar café, sabe? Então quando você é uma celebridade, acontece muito isso, né? Isso é mais do que normal, mais do que comum. As pessoas não respeitam mais a sua privacidade e é exatamente o que acontece com a Delfim. Então o que acontece? Ela vai numa festa, né? E não tá muito afim de se divertir, né? Vai porque a editora dela quer que ela conheça outras pessoas e tal, né? E onde ela vai sempre tem alguém que lê o livro dela, né? Sempre, eu acho que sempre tem várias pessoas que leram o livro dela, né? Tanto que ela tem até medo de ir nos lugares, ela praticamente se tranca sozinha em casa, né? E tal. Mas ela vai nessa festa e tal, e ela conhece uma outra mulher chamada Elle, né? A Elle, ou Elle, simplesmente no português, né? Ela acaba conhecendo a Delfim, assim, e a Elle, ela é uma pessoa maravilhosa, estonteante, alegre, e ela é muito racional, muito realista, ela fala as coisas na cara, né? Isso você vai descobrindo com o tempo. Mas até então as duas estão na festa, e a ela acaba tendo. Ela tem um livro da Delfim, só que a Delfim tá lá, tipo, bebendo, falando, tipo, tá cansada, não sei o que e tal. Então ela nem quer pedir pra autografar, mas aí a Delfim acaba gostando tanto dela, sabe? E acaba autografando dela ali mesmo. E a partir dali, dessa festa, as duas se tornam amigas. E aí elas se tornam amigas, elas acabam se encontrando em café, né, na lanchonete e tal, sempre conversando praticamente todos os dias, né? Então assim, a Delfina acaba descobrindo qual que é a profissão da ela. Elas começam a conversar bastante, né? Se tornam praticamente melhores amigas. Aí ela trabalha como ghostwriter. Então, para quem não sabe o que é ghostwriter, é aquela pessoa que ela escreve para o autor, né? Como assim? Nem todo mundo que tem um nomezinho lá na capa do livro é a própria pessoa que escreveu aquele livro, né? É claro que a gente nunca vai saber se a pessoa é dona daquela obra mesmo. Porque ela pode. Porque o nome dela tá ali, os direitos são dela, mas a gente não sabe se foi ela mesmo que pegou lá o papelzinho, que escreveu lá no computador, né? E aí ela é esse tipo de pessoa, ela trabalha como ghostwriter, ela escreve para as pessoas, entendeu? Então, por exemplo, ela escreve biografia, escreve às vezes romance, né? Enfim, ghostwriter, enfim, só que cada um, às vezes, tem gente que trabalha só com um gênero, tem gente que trabalha com vários gêneros, enfim, né? Então, assim, ela trabalha muito com biografia. Então ela escreve, né? O que ela faz? Ela vai na casa da pessoa, pega um gravador, deixa ele gravando, entrevista a pessoa, pergunta coisas importantes da vida da pessoa e tal, vai anotando também num bloquinho e tal. E aí depois que ela passa tipo umas 2, 3 horas entrevistando a pessoa, aí ela pega esse material e redigita tudo, escreve, vai montando biografia, enfim, né? Uma ghostwriter, né? Então ela trabalha com isso e ela gosta de escrever muito sobre biografias e principalmente de mulheres que foram famosas ou que fizeram alguma coisa interessante na vida. Então assim, e ela é uma pessoa, ela é o exemplo de escritor que eu queria ser, né? Porque acho que todo mundo, porque ela escreve sempre, ela não para, sabe? Ela não tem bloqueio, ela não cansa. Então assim, ao contrário da Delfim, que sofre com bloqueio depois do último romance dela que está sendo um sucesso, ela começa a ter bloqueio, ela mal consegue abrir o computador e clicar no Word e ver aquela tela branca e o cursor piscando ali, ela não consegue começar nenhum era uma vez, sabe? Ela abre o computador e fica naquela tipo, meu Deus, o que eu vou escrever? O que eu tenho que fazer? Eu não sei qual que é a próxima história e tal. No meio do livro ela até tem ideia para algumas histórias, mas a Ellie persuadir ela tenta convencer ela de que aquela história não é boa, sabe? Então a Delfine acaba acreditando nela, nessa persuasão da amiga, e acaba não escrevendo. Enfim, elas se tornam tanto amigas que aí ela acaba morando com a Delfim, né? E o que acontece? A Delfim está tão cansada disso tudo que ela falta palestras, ela não responde e-mails, ela não retorna ninguém, né?
ela só vai, tipo, pra casa do namorado, fica com os filhos, mas só isso mesmo. Então a ela tem a ideia de ajudar ela, já que a ela nunca para de escrever e ela nunca tem bloqueio. Ela é uma escritora perfeita. Então ela acaba se tornando a própria Delphine, né? Ela acaba tomando conta da vida dela. Então, assim, às vezes ela, né, ela vai nas palestras pra amiga e tal, enfim. Só que, né, com o tempo, né, é aquela coisa, as relações começam a se estreitar, porque você acaba deixando, a Delphine acaba deixando de, meio que de existir, sabe? Ela sente que não é ela mesma, mas a Ellie tá fazendo tudo. Ela tem muita inveja também da amiga, porque a ela escreve pra caramba, ela tá todo dia lá na mesinha dela escrevendo, digitando, e a Delphine tá todo dia, abre o computador, abre o Word e nada, não escreve uma palavra sequer, e a editora dela fica perguntando se ela escreveu alguma coisa, nem que seja 10 páginas para mandar para ela. E as pessoas ficam perguntando qual vai ser o próximo livro, sobre o que vai ser, ou se vai ser mais forte do que o último romance que ela escreveu sobre a família, enfim. O que acontece é que a vida dela fica de cabeça para baixo, coisas acontecem entre as duas também, sabe? Então assim, a Delphine tem muita inveja da Ellie também, e aí ela tenta meio que parece que encaminhar a Delphine para escrever um livro que ela acha que tem um livro escondido ali. Então ela fala pra Delphine toda hora, tipo, você tem que escrever aquele livro misterioso, ela chama de livro misterioso, livro oculto. E a Delphine fica, tipo, que livro é esse, né? Ela não sabe que livro é, ela fica falando, você sabe que livro que é, né? Então, tipo, a gente também quer saber que livro misterioso é esse, enfim. E as duas começam a ter essas relações muito estreitas, então o negócio vai ficando, né, complicado. Eu disse isso há um tempo quando eu li nas redes sociais, que esse livro é um livro tanto para você que trabalha, tanto para as pessoas, qualquer pessoa que trabalha com literatura, mas tanto para nós escritores e principalmente para quem trabalha como ghostwriter, porque esse livro ele é muito bom, sabe? Ele tem umas intrigas, tem uma questão muito real que é o bloqueio do escritor. Porque todo mundo sofre com isso, todo mundo vai sofrer com isso, isso é regra geral, mundial para qualquer escritor. Então eu acho isso muito interessante porque eu me vi na própria Delphine e ao mesmo tempo eu me vi na El também, porque tem época que você escreve pra caramba e tem época que você não escreve nada, como a Delphine. E, enfim, eu recomendo muito que leiam este livro, que ele é maravilhoso. Leiam e principalmente assistem a adaptação, que também achei que ficou muito fiel, acho que não faltou nada, sabe? Ficou muito fiel mesmo, inclusive o filme é muito bom e esse livro é maravilhoso, é um dos meus favoritos também, né, como eu avaliei. E uma coisa interessante, inclusive, essa parte pode ser um pouquinho de spoiler, então se você não leu o livro, a gente se encontra na próxima resenha. E para você que já leu o livro, fica mais um pouquinho. Eu tenho umas teorias sobre o final desse livro, né? Ele termina de um jeito que, como que eu posso dizer? No livro a gente descobre que ela, como ghostwriter, ela fala que como o ghostwriter não pode colocar o nome dele porque é o nome do autor da obra, então o que ela faz? Ela coloca um asterisco no final do livro. Então ela escreve tipo assim, fim, e coloca um asterisco. Todos os livros que está escrito fim e tem um asterisco, ela sabe que foi ela que escreveu. E ela faz isso em contrato com a editora, que tipo, pra não tirar esse fim, sabe, desse jeito, com esse asterisco mesmo. Então, ela abre o livro, chega no final, né, tipo, vira a última página, e quando ela vê aquilo, ela sabe que foi ela. Então, porque ela não quer lembrar os livros que ela escreveu. E não tem como ela não lembrar, porque ela é uma ghostwriter, então assim, não tem como ela saber qual que ela escreveu, qual que ela não escreveu, né? Ela escreveu muitas biografias, né? E tal. Então, no final desse livro, ele termina exatamente desse jeito, com esse tipo de fim. E aí você fica pensando assim, ué, mas se a Ellie é ghostwriter, né? Então quer dizer que esse livro pode ter sido escrito por ela em nome da própria Delphine, né? Pode ser que a Delphine usou ela como própria ghostwriter da própria biografia, né? Porque você fica tipo assim, então a Delphine escreveu sobre a vida dela, foi ela que escreveu sobre a vida dela? Não sei, né?
Pode ser que realmente, pode ser que a Delphine tenha escrito e usou a ela como personagem, pra tipo, ninguém saber que foi ela mesmo, pra não falar da própria vida. Pode ser que ela tenha usado a ela como personagem, então usou esse método dela pra todo mundo achar que foi a ela que escreveu na rádio, foi a própria Delphine, pra gente não julgar a vida dela ou não falar que ela era louca, enfim, né? Tem essas duas coisas aí. Ou foi a ela que escreveu o livro, ou foi a própria Delphine. Então a gente não sabe se foi a própria Delphine que fez esse final e ele é propriamente real, baseado em fatos reais, como o próprio título diz, ou se a gente sabe que foi a ela que escreveu. Então esse livro acaba não sendo baseado em fatos reais, acaba sendo mais ficcional mesmo, acaba sendo uma ficção mesmo. Então esse fim a gente não fica sabendo, a gente não tem como saber se é real ou se é realmente ficção, apesar do título. Eu acho o título maravilhoso, né? Baseado em fatos reais. Eu acho que depois que eu li, eu falei assim, nossa, realmente tem tudo a ver, né? Eu gostei muito. Esse livro é maravilhoso e recomendo que leiam. E vamos aos quotes que eu peguei assim no livro, que foram as citações, foram as melhores que eu achei. Ela reavivava isto, essa maneira exclusiva e imperativa de estar ligada a outra pessoa, que podemos viver aos 17 anos. Ela estava falando que ela é aquela amiga que a gente tem lá no ensino médio, aquele amigo no ensino médio, e que a gente fala com ele até hoje, já faz 5, 6 anos que a gente tem essa amizade. Porque você sente isso nas pessoas, você sente que aquela pessoa é tão legal, às vezes você encontrou com a pessoa hoje, mas ela falou, sei lá, 3 palavras, você sente que aquela pessoa pode ser sua melhor amiga no futuro, e você já começa a conversar com ela como se vocês se conhecessem há 10 anos. Então ela fala que ela tem meio que esse poder, sabe? Ela sente que a ela pode ser a melhor amiga dela, que vai ajudar ela, que é uma pessoa que ela não poderia viver sem. Principalmente quando as duas começam a meio que trabalhar juntas, quando a ela começa a tomar conta da vida da Delphine em mando da Delphine, né? Mas acontecem umas coisinhas aí, isso aí eu não vou falar nessa parte, nem nessa parte do spoiler eu vou falar. François conhecia minha dificuldade de deixar as pessoas irem embora, de me contentar em cruzar com elas, essa necessidade que tem de saber o que acontece com elas, essa recusa em perdê-las por completo. François é o namorado dela, né? Porque ela já é divorciada, enfim, tal, né? Não lembro se ela é divorciada, acho que ela é divorciada, se não me engano. Acho que o marido não morreu, mas que ela é divorciada. Então o François, ele é namorado dela, e ele fala que a Delphine, ela tem esse problema de deixar as pessoas irem embora, sabe? É tipo assim, você perdeu uma amizade e você não consegue se contentar com aquilo, e aquilo faz 1, 2, 3, 4 anos, e você ainda fica lembrando daquele amigo que se foi, sabe? A gente fala que tem que deixar as pessoas irem. Quem veio, veio. Quem não veio, enfim, quem não ficou, vai, né? Como diz uma música que eu detesto de tanto que canta na rádio, mas que é boa, aquela que diz que quem ficar, ficou, quem foi, só vai. Então, assim, a Delphine tem essa dificuldade de deixar as pessoas irem embora. Quando as pessoas vão embora, quando, tipo, não são mais amigas dela, ela fica querendo saber o que aconteceu com a pessoa sempre, sabe? E ela não para com isso. Então, ela tem essa dificuldade de deixar as pessoas irem embora. Esse let it go que a gente tem que aprender na vida, que a gente aprende na vida. Na verdade, eu procrastinava, me distraía, empurrava todo dia, toda semana, o momento em que teria que admitir que algo estava quebrado, perdido, não funcionava mais. Eu acho essa frase tão maravilhosa porque aqui ela está dizendo que ela estava tentando escrever um livro e ela sabia que aquela ideia não ia funcionar. Ela tinha vários bloquinhos, então cada bloquinho tinha uma ideia de algum livro. E aí quando ela via aquele bloquinho que ela tinha uma ideia de um livro, ela via aquela ideia tipo, nossa, essa ideia é ridícula, né? Quando a gente escreve parece maravilhoso, mas depois de um tempo, quando a gente vai reler essa ideia, digamos, essa ideia central mesmo do nosso próximo livro, a gente fica que é uma merda, que a gente quer jogar fora, a gente acha que a gente é burro, idiota, por ter escrito uma coisa tão horrível que às vezes um adolescente, uma criança poderia escrever melhor, né? Ou escrever uma coisa daquela, a gente quer evoluir na escrita. Então, é isso. Eu espero vocês então na próxima resenha e até lá!